Graça e paz a todos. Amados, eu sempre falo que o meu canal, meu não, nosso, né? Não é um canal para restauração de casamento. E sim de salvação da alma. Mas sabemos que as nossas promessas para a igreja, elas são celestiais. Aí vocês podem dizer assim, então quer dizer que não são terrenas? Amados, para que nós cheguemos à glorificação, nós temos que colocar nossa casa em ordem. Foi isso que Deus falou para o profeta, quando a doença que o rei Ezequias tinha era a doença para a morte. E Deus falou, fale para o rei que aquela doença que ele está é para a morte. Coloque a casa em ordem. Então, colocar a casa em ordem, a gente pode entender que, apesar do rei Ezequias ser um rei temente a Deus, tanto é que o rei vira para a parede e começa a orar. E ali ele já começou a colocar a casa em ordem, porque ele sempre foi temente ao Senhor. E ele mostrou ao Senhor como eu tenho te adorado, Senhor. Como eu tenho colocado o nosso povo nos caminhos do Senhor. Porque quando se levantava um rei pagão, a maioria do povo seria pagão. Que é o tal do fermento. E quando o rei era temente ao Senhor, a grande maioria do povo seria temente ao Senhor. Existe o fermento do pecado, a lepra, o mofo, que se alastra e que toda a massa começa a ficar fermentada. E existe o fermento das bênçãos, o fermento das obras divinas, onde todos começam a fazer as obras do Senhor. E o rei Ezequias, ele era desses, que sempre foi temente ao Senhor. Então ele orou a Deus, e Deus deu mais 15 anos a ele, tanto é que depois ele veio a ter um filho chamado Manassés, que veio a ser um rei pagão, mas depois ele se arrependeu, e ao se arrepender, Manassés foi colocado um gancho no nariz dele, porque ele foi levado preso, né, esse rei, e ali ele veio se arrepender. Mas nós não estamos falando de Manassés, estamos falando aqui de como Deus age. O canal Prisioneiros em Cristo, ele fala de salvação. E como as nossas promessas são celestiais, nós temos que andar bem nesse mundo. Para isso tem a Bíblia. A Bíblia serve para nos instruir. É um manual do ser humano. Ela mostra para a gente, cristãos, que como os filhos de Deus vacilaram no passado. Rei Davi, Salomão. Por mais que tem muitos irmãos em Cristo que creem que Salomão não foi salvo. Sansão. O próprio apóstolo Paulo. Então são pessoas que erraram diante do Senhor. E com esses erros a gente aprende. E eu vou falar aqui agora, meus amados, no livro de Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. Ontem eu assisti num desses canais de restauração de casamento. É até muito bom o canal. Só que a irmã, ela colocou no vídeo dela que Jesus foi levado por Satanás ao deserto. E Jesus não foi levado por Satanás ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado por Satanás. Então vamos ler aqui, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus estava jejuando. Teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, o diabo,
Se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu, cheio de fome, tá? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou-o, e os anjos vieram e o serviram. Amados, quando cada um de nós somos levados ao deserto, eu sempre falo que o mundo é um deserto. Existem pessoas que passam pelo deserto do casamento, como nós, outros da saúde, tem gente aí que pega uma doença terrível, desenganado pelos médicos, como foi o rei Ezequias. Tem gente que tem filhos nas drogas, ou pessoas incrédulas, maridos, entes queridos presos, sofrem violência. Então o mundo é um deserto. Só que tem pessoas que passam por um deserto específico. Nós somos do casamento, da família. E às vezes vocês podem pensar assim, para que a gente passa pelo deserto? Por que o Senhor mexeu no nosso casamento? Por que o Senhor que diz que Ele que endurece os corações, por que Deus endureceu o coração do nosso cônjuge? Ele estava ao meu lado, dizia que me amava, hoje está amando outra pessoa, ou não, está distante, guarda mágoa, ódio, rancor. Por que Deus fez isso? Amados, olha o que Deus fez com seu filho. Esse homem sofreu. Mas antes do seu ministério, ele passou pelo deserto. Estava com fome, Satanás ofereceu pão a ele. Satanás estava prestando atenção. Assim como Satanás está prestando atenção em cada gesto nosso. Satanás só não tem poder sobre os nossos pensamentos. Mas o que a gente vê na internet, o que a gente faz no banheiro, o que a gente anda na rua fazendo, prestando atenção, cobiçando, Satanás está vendo tudo isso. Então, Satanás viu que Jesus estava com fome. E fez o quê? Ofereceu pão a ele. Transforma essas pedras em pães. Depois, Satanás falou que mostrou a cidade santa. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Então aqui ele está dizendo o que, meus amados? Que Deus não protege vocês? Se joga daí de cima. Se joga daí de cima. O mesmo com a gente. Vocês não são cristãos? Sai pelo mundo. Namora um, namora outro. Vocês já são salvos? E Jesus não sucumbiu à tentação. E também Satanás falou assim, depois o diabo levou o monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Que muitos da gente acontece o quê? O tempo passa, a gente não vê nada acontecer do outro lado. E o que Satanás fica só no ouvido da gente, vai viver a vida de vocês.
muitas das vezes coloca um pastor, um teólogo, para dizer que no caso você foi abandonado, ou então houve um adultério. Nesse caso, vocês podem se casar com outro, porque a parte afetada, abandonada, não é a descrente. Descrente é aquela que foi. Aí, biblicamente, eles mostram lá, 1 Coríntios 7, que o descrente quiser ir, deixe-o ir, pois vocês não estão debaixo da servidão. Aí, parando nesse versículo, dá para entender o quê? Não, então, está falando que ele pode ir, deixa eu ir. Deus nos chamou para viver em paz. Então, vou arranjar outra pessoa. E realmente, se você parar nesse versículo, vocês falam, não, tá aí. Esse é o versículo. Posso deixar ele ir e me casar com outra pessoa, porque eu fui a parte abandonada, eu que sofri adultério. Ele é o descrente, como diz a palavra, então eu sou o crente. Então eu vou casar com uma pessoa de julgo igual. Mas vocês continuam estudando todo o capítulo, todo o contexto? Chega em 39, no versículo 39 de 1 Coríntios 7, diz o quê? Que você está ligado ao seu marido enquanto estiver vivo. Ah, ele é um descrente, ele se apartou. Sim, ele se apartou, porque ele é um descrente. Mas vocês vão estar ligados enquanto estiver vivo, o descrente estiver vivo. Mas vocês vão dar ouvidos a quem? A Satanás? Jesus não deu ouvido a Satanás. Te darei todos esse reino. Então, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado. O deserto é uma bênção de Deus. Vocês vão falar, o quê? É uma bênção de Deus. Ele está nos provando, nos colocando à prova. Não foi diferente com Abraão, para sacrificar o seu único filho. Abraão esperou anos, meus amados. Você sabe o que é esperar anos para ter um filho? Ficou velho. A sua libido devia ter, da sua esposa, Sara, a dele, devia ter acabado. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre. Aí vocês falam, mas cadê a promessa de Deus para o casamento da gente? Ué, Deus não fala que... Não falou lá para Adão, dar-lhe-ei uma auxiliadora? Que não é bom que o homem fique só? Deus não é mentiroso. Ah, mas eu estou só, Wellington. Não, vocês não estão só, não. Porque Deus fez promessa. Não, mas Wellington, mas lá no livro de 1 Coríntios 7 também fala que não é bom com que o marido e a esposa não fiquem muito tempo sem se ter relações, para que Satanás não os tente. Sim, mas Deus não está segurando vocês? Deus não está fortalecendo a fé de vocês? Eu, por exemplo, claro que eu não estou querendo me colocar como exemplo, maneira de dizer, eu estou há 6 anos, meus amados, sem fazer sexo, sem beijar na boca. Por quê? Porque eu sou santinho? Não. Virei cristão, não virei um homossexual. Continuo achando as mulheres bonitas, aprecio um belo corpo de uma mulher, mas eu sei que elas não me pertencem. O que adianta? Eu cobiçar aquilo que não me pertence, isso é pecado. Não sou perfeito, não. Sou pecador igual qualquer um de vocês. Mas essas são as tentações do mundo. Satanás vai o tempo todo tentar a gente. Ah, vocês são jovens. E vai trazer pessoas da igreja para dizer isso. Vai mostrar, de repente, uma pessoa da igreja que vive lá, às vezes são pastores que já são divorciados, entende? Você vê lá, olha, o amor deles é lindo. São até pastores. Estão prosperando. É esse o poder que Satanás nos dá a essas pessoas para adorar Ele. Ah, mas eu creio, Wellington, eu creio em Deus. Creia, vamos lá. Porque eu faço a obra de Deus, porque, Wellington, porque eu vou à igreja. Vamos lá em Lucas, deixa eu ver se eu separei aqui. Lucas, se não me engano é Lucas 17. Deixa eu ver aqui, Lucas 17. Tinha fechado? Lucas 17, a partir do versículo 11, para terminar. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Então, 10 leprosos se dirigiram a Jesus. Ficaram a certa distância, porque eles estavam com lepra, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós.
Naturalmente, ele já sabia dos milagres de Jesus. Ao vê-los, ele disse... Jesus disse aos leprosos... Isso a certa distância, hein? Vão, mostre os seus sacerdotes. Então, Jesus falou para mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época, as pessoas tinham que se mostrar aos sacerdotes para fazer expiação dos pecados, sacrificar algo como uma purificação. Então, Jesus não estava ali tendo uma contenda. Mas Jesus estava querendo colocar a casa em ordem. Ao vê-los, ele disse, vão, mostre os seus sacerdotes. Enquanto os leprosos iam, foram purificados. Então, o que a gente conclui aqui? Os leprosos, todos eles creram, tanto é que eles foram purificados. Enquanto eles caminhavam, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Vão apresentar-se ao sacerdote. Enquanto eles estavam caminhando, foram sendo purificados. Então eles creram. Repetindo aqui. Um deles, quando viu que estava curado, todos foram curados, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amados, no nosso meio, no deserto do casamento, muitos estão dizendo que creem. Mas muitos também podem estar buscando apenas uma reconciliação com o cônjuge, um amor egoísta, não um amor ágape, querendo apenas o cônjuge do lado, mas não estão nem um pouco interessados em louvar o Senhor. Aqui todos tiveram fé, tanto é que eles foram curados. Mas a fé realmente salvífica, a fé que salva, foi somente um, o samaritano. Foi assim com Simão, o mago. Ele teve fé, ele creu e foi batizado. Mas depois ele quis comprar o poder da imposição das mãos para dar o Espírito Santo às pessoas, com a intenção do coração dele de ganhar dinheiro com isso, de querer ser exaltado como grande poder. Então, Simão, o mago, creu, mas não foi uma fé salvífica. Então tomem cuidado vocês. Hoje, eu continuo clamando pela minha esposa porque eu decidi amá-la. O Wellington, você está tranquilo sem a sua esposa? Estou. Mas se eu largasse a minha esposa de lado, se eu falasse, não, agora eu tô bem, entende? Não tem ninguém aqui para poder ter contenda, deixa ela lá, eu cá, eu estaria aqui repudiando a minha esposa. Deus conhece o coração, meus amados. Não se enganem não, tá? O lugar dos cônjuges é um ao lado do outro. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala em aliança. Vocês não entenderam isso ainda? Aliança de Deus com Israel, de Cristo com a igreja. Por isso que sempre tem exemplos com casamento. Aí vocês preferem crer nos bodes que dizem, não, em caso de adultério você pode chutar que é macumba. Em caso de abandono, esquece que foi ele que te abandonou. E onde está Jesus, que perdoa um adultério? Deus que perdoa o coração duro, iníquo de Israel. Amados, eu estou alarmado. Eu só tenho o 2º grau completo, nem formado, nem faculdade eu tenho. Não tem vergonha de falar isso para ninguém, não. Eu aplaudo quem estuda direitinho, eu aplaudo quem se forma, é tão bonito. Eu tenho uma filha maravilhosa, é psicóloga. Mas eu
por ignorância minha, eu não dei continuidade aos estudos. Me formei, segundo grau completo e acabou. Mas hoje, graças a Deus, Ele me abriu os olhos. Essa é a faculdade. O ensino do Evangelho, o aprendizado, como Deus age, para que nós viemos ao mundo, essa é a grande faculdade. Esse é o grande mestrado, esse é o grande doutorado. Eu não preciso ter um diploma aqui ao meu lado, não estou desmerecendo quem tem. Eu não preciso ter um diploma ao meu lado me atestando que eu sou um teólogo. Admiro quem seja teólogo, quem estuda, aprenda o hebraico, o aramaico, o latim, o grego. Mas às vezes eu fico um pouco sem graça. Quem sou eu para poder refutar alguns teólogos? Amados, vão estudar a Bíblia. Vocês não têm que crer no que eu estou falando, nem que nenhum teólogo fala, mas vocês têm que colocar toda a prova. Mas se vocês não estudarem a Bíblia, vocês vão ser enganados. Vai chegar uma hora que vocês vão cansar nesse deserto. Ah, não, demorando muito. Vou dar ouvidos a Satanás. Vocês não vão falar isso, mas vocês vão estar dando ouvido a Satanás. Ó, tá demorando. Ó, como é que aquele casal ali é divorciado e casado com outro. Ó, como é que eles são felizes. Vocês vão começar a sucumbir. Jesus perseverou. Essa foi a escola de Jesus. Ele não deu ouvidos a Satanás. Façam o mesmo. Sejam imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo falou, assim como ele era de Cristo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.